como é que você... Por que essa sua vocação para as plantas, para a natureza? Essa vocação das coisas naturais e a valorização dela. Diógenes, eu tenho que começar pela minha ida de Natal para Santana do Matos com 5 anos de idade. Morar no sítio do meu avô. Então imagine, eu fui conhecer o sertão sem saber o significado do que era sertão. E fui morar no sítio do meu avô. Chegando lá, foi em 58, o estado estava saindo de uma seca. Estava começando o período das chuvas, a retomada das chuvas. E eu fiquei encantado pelo verde e pelos riachos, correndo, passando pertinho da casa. Eu não me canso de contar que eu entrava num riachinho que tinha perto da casa grande. Como era o nome do riacho, se lembra? Não tinha nome, riacho sem nome. Para mim nunca teve nome. Esse riacho, inclusive, ele é um riacho morto hoje. Opa. Mas na época ele era a coisa mais linda do mundo. Porque é serra, é uma região serrana. Isso, e ele era um riacho rasinho, manso, não é? E uma das minhas diversões, com 5 anos de idade, eu nunca esqueci isso, era caminhar ao longo do leito do riacho. Eu ia até onde não dava mais para passar, porque eu era muito pequeno, e tinha uma rocha de onde a água escorria, por onde a água escorria. Então, depois que eu parava lá, eu voltava pelo mesmo caminho e vinha para casa. Coisas que você aprendeu em Santana do Matos. O respeito, o valor ao trabalho, a admiração pela palavra, a honestidade das pessoas, o bem-querer. Tudo isso eu vi na minha primeira infância em Santana do Matos. E isso foi levado pela vida fora. Até hoje eu me dou muito bem com o contato, quando eu tenho contato com o povo. Por isso que lá vou eu para a área da agronomia. A agronomia já foi uma vocação que veio trazendo. Pela terra, eu fui fazer biologia, que é a ciência da natureza, ciência da vida, mas a preocupação em conhecer mais sobre o nosso ambiente natural, sobre a caatinga, sobre o sertão, sobre os animais da nossa fauna, tudo isso me aproximou mais e mais, mas devido àquela minha ida para lá. Se eu tivesse ficado em Natal, como eu vivia na Rua Potengi, em Petrópolis até os 5 anos de idade, talvez eu não tivesse tido essa oportunidade. Entrou na universidade em que época aqui? Na Federal? Como estudante foi em 1973. Como professor em 1982, lá em Nova Cruz. Você começou em Nova Cruz, começou muito bem. Porque Nova Cruz é uma maravilha. Foi um esforço extraordinário para fazer o campus de Nova Cruz, que hoje passou para a estadual. E continua com um trabalho interessante em toda a cidade. Isso. E Nova Cruz é uma cidade vocacionada para estudos, para apresentação, há muita gente boa que vem de lá. E o curso de zootecnia iniciou-se exatamente lá. Porque era uma área privilegiada. Era a área privilegiada, hectares. por isso que nós criamos zootecnia. Isso. E acho que era toda a condição para lá. A universidade tem prestado um grande serviço ao Rio Grande do Norte e ao país. E cada vez eu tenho a esperança que um dia ela seja a primeira universidade brasileira. E há elementos para isso. Há muita coisa que nós somos pioneiros e que a junção desses professores, da dedicação, possa criar isso. Mas depois você não se contentou com o curso daqui da universidade. Foi logo para o Recife. Foi. Eu tive a oportunidade de participar de um encontro nordestino de genética e alguns professores de Pernambuco, na área de genética, estiveram aqui
e eu fiz amizade com 2 deles. Um era da Federal de Pernambuco, o outro era da Rural de Pernambuco. Então terminei optando pela Rural. Aquela Fiz rural estava mais mestrado lá. próximo a você. Aquela coisa do sentimento de terra, né? Do amor pelo chão, pela natureza, de botar a mão na massa, né? Trabalhei com feijão macaçá, e o nosso povo chama de macaça. Macaçá, né? A melhor pronúncia é essa. Me parece que o feijão macaçá, o que é australiano, há uma origem distante aí, pelo menos eu havia alguma coisa sobre isso. O feijão macaçá, na verdade, ele foi muito estudado na Austrália, porque ele tem uma capacidade de fixação do nitrogênio muito boa, e ele foi muito explorado do ponto de vista do melhoramento. Falando nisso, vamos lembrar aqui rapidamente um potiguar que destacou-se em Pernambuco e em todo o mundo por ser o melhorista do feijão macaçá. Doutor Paulo Miranda. Saudosa memória de Itaipu, foi para Pernambuco, foi o melhor aluno de Jundiaí, depois foi para Pernambuco, se tornou o maior pesquisador de feijão, foi recebido, ele me disse isso em conversa informal, com honras de chefe de Estado em 17 países. Que coisa maravilhosa! Por conta do trabalho de pesquisa dele com feijão macaçá. E você o conheceu, não foi de seu tempo? Me ensinou a fazer transferência de pólen. Um homem simples. Simples, super simples. Entrava às 6h30 no IPA e saía ao anoitecer. Vamos guardar este nome porque há que se estudar essa figura entre os pontos altos da cultura potiguar. Isso. Um homem que conseguiu esse reconhecimento universal e que é muito pouco conhecido, e eu confesso, não tinha notícia dele. É uma coisa maravilhosa. Eu sabia, por exemplo, que Josué de Castro andou estudando feijão macaçá, que agora estou pronunciando, e disse também das propriedades da riqueza nutricional dela, desse feijão. Isso. Sustentou muito caboclo na base do cabo da enxada, né? Aproveito para contar uma historinha, porque eu participei e nunca contei essa história. Acho que não contei em livro nenhum, nem até mesmo em artigo que escrevi. O Câmara Cascudo me contou essa história, que tinha bolado com Josué de Castro fazer um livro, que seria, segundo ele, uma redenção do Nordeste, da posição do Nordeste. E conversaram muito, chegaram a elaborar, e lá para as tantas ele escreveu para Josué dizendo: Josué, nós não podemos nos entender, que a minha preocupação é o alimento, a sua é a fome, não dá certo. Você cuida da sua fome, que eu vou cuidar do meu alimento. Resultado, Josué fez aquela série de livros, Geografia da Fome, sobre a fome, fez mais de um, né, outras coisas, e publicou muito sobre isso. E Cascudo fez a história da alimentação, que era para serem juntos, era para trabalhar junto dentro desse trabalho. Mas Diógenes, eu vou aproveitar essa deixa aí desses 2 pensadores, né, um pensando sobre a questão da fome, sobre a questão da alimentação, e vou falar um pouco do meu primeiro livro, que teve maior impacto, que é quando exatamente eu descubro que é possível se fazer de uma forma simples, agradável e cultural a transmissão do conhecimento científico. E aí é quando surge o meu livro, A Dança dos Tomossons. Sim. Foi um livro que eu fiz todo em cordel, explicitando conceitos de genética sem arredar o pé da verdade do conteúdo. Eu penso que um trabalho como esse há que ser divulgado, aplaudido e mais, como fórmula de estímulo maior para chegarmos ao estudante, que afinal de contas é o nosso destino de professor. É verdade. Fique conosco, voltamos já.